isso. Tem coisa melhor do que louvar ao Senhor? Eu acho que não tem. Tem coisa melhor do que as coisas de Deus? Eu acho que não. Eu sou fã das coisas de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sou um homem fraco, cheio de falhas, né? Mas Deus é muito maravilhoso. Deus é maravilhoso demais. Glória, aleluia, até onde a nossa mente consegue alcançar. E ainda tem aonde a nossa mente não consegue alcançar. Bendito é o Senhor para sempre. Quando lemos a história de Deus na Bíblia, meu Jesus amado, você já leu, já conseguiu ler a história de Deus na criação, no Gênesis, a história de Deus no dilúvio, a história de Deus na Torre de Babel, a história de Deus chamando Moisés, meu Deus do céu, a história de Deus conduzindo o povo de Israel no deserto. Você, olha, é coisa tremenda. A história de Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo, a história de Deus usando os profetas, aleluia, a história de Deus fazendo Jesus nascer de uma mulher virgem, aleluia, que não permaneceu virgem não, ela era virgem quando tinha Jesus, depois ela seguiu o curso normal de uma mulher. Jesus teve irmãos e irmãs, Jesus teve irmãos e irmãs, glórias ao nome do Senhor, aleluia. E Deus, né, proporcionando tudo isso para nós. Deus gostava muito de falar com Adão no Éden. Eu vejo Deus com um coração tão alegre com o homem. Quando ele formou Adão, ele, na viração do dia, ele corria no Éden. Corria é uma expressão, né? E chamava Adão, Adão. E Adão também alegre, Deus está aqui. Eita maravilha, como é bom não ter pecado. E Deus conversava com Adão. Adão olhava os animais e dizia: Senhor, esse eu vou pôr tal nome, esse eu vou pôr tal nome. Adão que colocou o nome das coisas, dos animais e tal, né? Árvore e tal. Foi Adão que colocou. É claro que ele não colocou aquilo em português, né? Adão não colocou em português, porque nem existia português naquela época, né? Ele colocou o nome dele, que foi transliterado, foi traduzido para a nossa língua portuguesa, para nós entendermos. Glórias ao Senhor. Mas eu posso entender e posso ver que prazer, que alegria, que privilégio. Adão, eu acredito que Adão não tinha aquele corpo, esse corpo que nós temos agora. Adão, antes de pecar, não tinha. Eu acredito que Adão tinha um corpo que não morria. Adão não foi criado para morrer. Olha, a morte não é projeto de Deus na vida do homem, não. A morte é um erro do homem que causou a morte, que Deus já havia avisado. Aleluia. E Deus tinha um prazer de conversar com o homem. Eu me fascino de ver essas histórias. Deus conversando com o homem, o prazer, Deus. Interessante que até quando Deus formou o homem, diz a Bíblia que todas as coisas ele formava e analisava e dizia: isso é bom. Mas quando ele formou o homem, quando ele formou Adão, ele viu a criatura que ele formou, ele disse assim: isso é muito bom. Todas as coisas para Deus eram bom, mas o homem que ele formou era muito bom. Olha o prazer, a alegria que Deus tinha. Glória ao nome do Senhor. Aí o homem peca, sai da presença de Deus, embora avisado. Aleluia. E agora nunca mais
Adão chegou diante de Deus daquela maneira, nunca mais. Quando ele pecou, ele já correu e se escondeu de Deus. Deus agora era um terror para ele. O mundo, Deus é um terror para o mundo. Por quê? Aleluia, porque o mundo está em pecado. Aleluia. Deus é um terror para o mundo, porque o mundo jaz em pecado. E quando Adão pecou, ele se escondeu. Era um terror. Ele não conseguia chegar na presença de Deus como antes. E Deus chamando Adão, onde é que você está, Adão? E Adão escondido. Eu acredito que Adão estava tremendo. Era um pavor. Mas não era todo dia que ele conversava com Deus. Mas agora ele tinha pecado contra Deus. O pecado coloca um terror entre nós e Deus. O pecado fracassa a nossa fé. O pecado nos derruba. É o pecado, não é Deus. E Deus, até que de repente Adão teve coragem, se apresentou a Deus e estava nu. O pecado nos deixa nu diante de Deus. Aleluia. E de repente Deus, se a gente pudesse ver o coração de Deus naquela hora, o homem que ele tanto amava, a família, Eva, né? Eva e Adão, Deus amava tanto. Agora não podia mais ter aquela comunhão com o homem. E agora você vê, durante toda a história bíblica, Deus tratou o seu pecado conforme deveria ser. Mas ali Deus já faz uma promessa. Olha, mulher, a serpente enganou, mas da tua semente vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Eita glória! Deus prometendo, aleluia, um livramento para o homem. Eita, Deus maravilhoso! O homem tinha pecado, o homem tinha se escondido de Deus. E Deus tratou, porque Deus é justiça. Aleluia. Mas Deus olha para a mulher e diz, da tua semente. Ele estava referindo-se a Jesus. Já em Gênesis 3,15. Ali já está uma promessa de Jesus Cristo. E agora Deus, aleluia, procura falar com o homem. Deus procura. Deus usa todos os recursos para falar com o homem, para reaver o homem. Aleluia. Não tanto porque Deus precisa do homem, porque o homem precisa de Deus. O homem entrou numa cova. E Deus sempre querendo tirar o homem dessa cova, mas o homem perdeu a visão. E quando o homem perde a visão, imagine se você chegar para uma pessoa e eu não conheço a nota de 200, eu não conheço ainda. Aí ele tem um cinquinho na mão. Aí você diz para ele, me dá esse cinquinho aqui, eu te dou essa nota de 200. Aí se eu não conheço, eu vou ficar com medo de perder o cinquinho, né? Imagine cinquinho para 200. Aleluia. Assim ficou nós para Deus. Deus querendo nos tirar do sufoco, mas nós já não conhecia mais. Estávamos escravos da maldade. Glória ao nome do Senhor. Teve uma época que Deus desceu sobre o monte. Aleluia. Deus desceu sobre o monte fumegava, relâmpagos e trovões saía daquele monte. Qual era o monte? O Monte Sinai. Ali estava Deus querendo conversar com o homem, mas o homem se distanciou de Deus. E Deus nunca desistiu do homem. Deus desceu no Sinai e todo o povo saiu correndo, ficaram horrorizados, porque o pecado deixa o homem horrorizado. Aleluia. E disseram para Moisés, fala ao Senhor conosco, mas não fale Deus. Aleluia. Queria que um homem falasse com eles, mas que não fosse Deus. O homem está horrorizado. Por isso que é difícil
a pessoa entender só através de uma revelação de Deus. Aleluia. E Deus tentando se aproximar do homem. Parece que quando Deus sobe do monte e volta para o céu, diz o salmista que Deus montou nas asas de um querubim. Alabaste cantarabai. Subiu para o céu de novo. Eu creio que o coração de Deus estava triste. Estava triste. E Deus ali começa a fazer planos. Aleluia. Ele olhou para o seu filho, sentado em um trono de glória, vestidura real. Os anos passavam e fazia cortesias. A Bíblia diz: lançavam as suas coroas diante do trono, todos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A nossa mente não consegue quase imaginar isso. Aleluia. E Deus olha para o seu filho e disse: filho, eu preciso salvar o homem. O homem não pode ficar mais perto de mim, eu não posso perder. Eu amo a humanidade. Eu quero salvar a humanidade, filho. Aí Jesus, que tem o mesmo sentimento do Pai, Jesus falou: Pai, se eu puder, o que eu puder fazer, eu vou ajudar o Senhor. Aí Deus diz: posso contar contigo, meu filho? Pode. A batalha é árdua, meu filho. É humilhante. Não faz mal, Pai. Aí Jesus, que também tem o amor de Deus, porque ele e o Pai somos um, ele disse. Parece que eu posso ver Jesus tirando as suas vestiduras reais, resplandecente, aleluia, para descer até aqui, para sofrer humilhações, para salvar-nos do pecado. E daí Deus faz o seu projeto e lá já anuncia a Maria, uma moça virgem que estava para casar. Aleluia. E Deus vem através do ventre de Maria. Aleluia. Quem olhava para Jesus era um homem, mas dentro dele estava introduzido Deus. Agora Deus na vestidura de um homem, na carcaça de um homem, encarnado, diz a Bíblia. Agora Deus podia falar com um homem através de seu Filho Jesus Cristo. Quando algumas vezes na Bíblia Jesus mostrou a sua divindade, né? Jesus, todos que olhavam podiam dizer que era um homem normal. Aleluia. Mas quando ele abria a boca, era Deus. Eu vou mostrar aqui uma vez que ele demonstrou ser Deus. Quando ele estava dormindo na popa do barco, estava ali dormindo, descansando, porque ele ia atravessar o barco, porque ele era homem, 100% homem. Ele sentia a canseira que um homem sente, ele trabalhava muito. Então, como ali iam atravessar o lago, ele resolveu dormir, porque ele orava muito à noite ainda, trabalhava, orava à noite ainda, nos montes, diz a Bíblia. Diz a Bíblia, olha, diz a Bíblia, eu vou repetir, diz a Bíblia que Jesus ia para os montes orar. Você já leu isso? A Bíblia diz que Jesus ia para os montes orar. Glória ao nome do Senhor. Então Jesus, cansado, vai dormir em cima de uma almofada. E ali está Jesus descansando, e de repente vem aquela tempestade. Todo
mundo olha, é um homem normal, cansado do trabalho, tem que descansar. Um homem normal, 100% homem. De repente vem uma tempestade, eles se apuram todos se apuram mesmo. Era uma tempestade que eles nunca viram, eles eram pessoas do mar, pescadores, e a tempestade era tão grande que eles pensaram, nós vamos perecer. Aí correram para Jesus, Jesus dormindo. Alguém acordou Jesus e disse: mestre, o senhor não se preocupa que nós vamos perecer? Não se tentar que morramos? Aleluia. Aí Jesus diz: eita, homem de pouca fé. Eu acredito que ali Jesus estava deixando eles passar aquele teste para ver se tinha alguém que se levantava e repreendia em nome do Senhor. Aleluia. Erraram no teste, eles não passaram no teste e receberam a repreensão de Jesus. Muitas vezes as ondas estão se levantando na tua vida e você fica olhando para Jesus. Jesus diz para você: use a autoridade que eu te dei. Glória. Às vezes as ondas se levantam para nós, é um teste para nós ver como é que nós vamos reagir. Aleluia. Os discípulos não reagiram, não tiveram fé para a reação. Foram falar com Jesus, e quando foram falar com Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para eles: homens de pouca fé. Chamou eles de homem de pouca fé. Aleluia. Mas depois da repreensão, Jesus se levanta no barco e olha para o mar e para as ondas e diz: mar, cala-te, aquieta-te. Glória. E quando Jesus fez isso, a natureza ouviu a voz de Jesus. Agora era Deus. Alabá-se cantarabai. Agora Jesus usando a sua natureza divina. Aleluia. Agora ele falou como Deus. Enquanto ele estava dormindo, era um homem normal, mas quando ele se levantou, ele falou como Deus, criador de todas as coisas. A natureza obedece mais do que o homem. Se Deus falar com um cavalo, com um jumento, eles obedecem na hora. Mas o homem, só misericórdia. Aleluia. E Jesus era Deus reconciliando com o homem. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso que eu canto hoje com uma alegria tão grande. Eu canto com uma alegria tão grande no meu coração. Eu sinto um gosto na minha alma. Por quê? Aleluia. Porque eu posso? Não, é porque Ele pode. Oh glória, porque Ele morreu por mim. Por isso que você vê o pastor Osni cantando aqui. Porque Ele morreu por nós. Aleluia. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. E agora só vai perecer quem quer. Só vive no pecado quem quer. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E voltou ao céu. E de lá prometeu enviar o Espírito Santo, o qual ele fez 10 dias depois dele subir ao céu. Lá em Jerusalém, Jesus enche os discípulos com o seu Espírito Santo. Eita maravilha aqui. Eu gosto demais da Bíblia, meu prezado. A Bíblia tem história que nos impressionam. A Bíblia tem história que você precisava estudar. Não ler apenas. Precisava estudar. As histórias da Bíblia são as histórias mais lindas que possa existir, porque você lê a história, você sente, quando acalma o teu coração. Às vezes a gente vai ler, nem presta atenção. Eu, quando estou atribulado assim, às vezes eu leio 3, 4 capítulos e não sei nem o que é que eu li. Mas depois eu leio uns 3, 4 capítulos, aí eu começo, aí eu volto e releio de novo. Não valeu a minha leitura, porque, aleluia, eu não estava prestando atenção.
Muitas vezes nós lemos a Escritura, quando nós estamos em luta, não sabemos nem o que lemos. Aleluia. Isso é normal. Aleluia. Mas o certo é nós voltar a ler de novo, até que a nossa mente capte aquilo que nós estamos lendo. Glórias ao Senhor. E a Bíblia diz que um dia, através de Jesus Cristo, aquela identidade perdida lá com Adão, aleluia, quando Jesus vir buscar a igreja, nós vamos ser igual, nós vamos estar na presença de Jesus sem ter medo. Deus me mostrou uma visão um dia na igreja. Ele me mostrou um exército de anjos. Eu fiquei impressionado e eu olhava na face dos anjos. Todos eles tinham brilho, mas tinha um no meio que eu não conseguia ver, e me doía todas as vistas. Eu virei de costas assim, eu não conseguia olhar para o rosto dele. Era mais do que olhar para o sol ao meio-dia. E eu vi aqueles anjos, aleluia, uns com mais brilho. Tinha dois, eu dava para ver, mas era bastante difícil. Mas um ali não dava, não tinha como olhar. Eu acredito que era Jesus, aleluia. E outra gente até olhava, estava com brilho, mas olhava, aleluia. Os anjos de Deus. É glorioso, prezado, é glorioso. O que nos espera se nós permanecer firmes nos caminhos do Senhor é glorioso. Não é história da carochinha, não. Jesus é real.